Embora. Então, pessoal, antes de mais agradecer ao amigo Ricardo, agradecer aos colegas que estão também participando desse painel, certo? Personagens relevantes desse trabalho que vem desenvolvendo. E, na verdade, é um ativismo que a gente faz aqui, de fato, é um ativismo, cada um do seu jeito, certo? Mas todos engajados de mobilidade sustentável. E, rapidamente fazendo considerar, fechando um contexto a nível de Pernambuco, um recorte a nível de Pernambuco, a gente, a nível de bicicleta no estado, começamos a ter um envolvimento maior da gestão pública a partir de 2012, quando criou um programa aqui, do qual eu tive o prazer de ter passado 3 anos à frente da gestão, que é o Pedala PE. Ele foi criado em 2012 e já tivemos vários colegas que fizeram a gestão. Atualmente ele está arquiteto, muito competente, Carla. E, em seguida, foi criada também uma política estadual de mobilidade para bicicleta. Essa política, ela determina uma série de ações e obrigações da gestão pública para a condução da ciclomobilidade. A gente estava naquela época no auge dos investimentos federais, com Copa das Confederações, com Copa do Mundo, 2013, 2014, né? Então, uma série de projetos estruturantes foram criados, quais os corredores de BRT. E, associado a eles, também uma série de infraestruturas. Essas infraestruturas, elas foram pensadas e estudadas na metropolitana do Recife, que na época eram 14 municípios, e se criou um conjunto de diretrizes chamado Plano Diretor Cicloviário da região metropolitana, que é um conjunto de ações para a implementação de infraestrutura cicloviária, e que foram parâmetros para a implantação de 549 quilômetros de malha cicloviária nas 3 tipologias, que é a ciclovia, totalmente segregada, as ciclofaixas, que são as que a gente está acostumado a ver, que é quinta, com alguns tachões, e a ciclorrota, que consiste em um compartilhamento da via entre automóveis e ciclistas. Tá? Então, mas, enfim, esse é o histórico que a gente tem a nível de legislação. A gente tem, nos estados do Brasil, várias legislações também semelhantes, e o que eu queria trazer associado a isso é que, além de a gente ter instrumentos formais, legais e regulamentares, a gente tem uma grande contribuição, que é a sociedade civil. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Hoje, particularmente, eu estou na gestão municipal do Recife. Eu continuo na sociedade civil. Eu estou com o pé dentro da gestão, mas eu continuo também sendo uma pessoa ligada ao ativismo, próximo da sociedade civil. Isso é bom porque isso contribui para o nosso diálogo. Tá? E como é que funciona? Hoje a gente tem a maior entidade que congrega ciclistas, é a UCB, União de Ciclistas do Brasil. Ele foi fundado nessa mesma época também, existiam já alguns movimentos começando a ser criados em São Paulo, particularmente. São Paulo sempre aí, a sua dinâmica, ela sempre favorece esse pioneirismo na criação de movimentos, e o pessoal começou com os night bikers. Tem uma colega ciclista que ela é destaque a nível nacional, Zone, e ela é uma das fundadoras do Night Bikers, que eram aqueles grupos que daí o pessoal começou a pedalar também durante o dia, isso, aquilo, outro. Daqui a pouco, quando vem, tinha um movimento. Então, a gente tem várias entidades da sociedade civil que participam ativamente, cobram ativamente também. Tá? Aqui na região da gente, aqui em Pernambuco, a instituição, ela foi fundada no dia 1º de maio de 2013 e ela já passou por diversas gestões internas e cada vez mais atuantes. Tem uma foto aqui que ela é bem interessante, bem emblemática, que foi recente em relação à necessidade de colocar infraestruturas cicloviárias durante o período de pandemia. Tá? Nesse sentido, o que é que a gente tem? Algumas tendências mundiais que a pandemia ela catalisou essa necessidade de implementação de infraestruturas alternativas
primeiro, ao transporte coletivo, não competindo com ele, porque o transporte coletivo ele está com um comprometimento ainda do distanciamento social, que é o que o Chico falou, a questão da economia do distanciamento. Então, a gente, de fato, aglomerações, manter aglomerações. Então, a ideia é que se abram novos espaços. E esse banner aqui, TED Bike Info, é um site que tem na internet, ele é mundial, e onde a gente pode ter o gratuito as experiências que cidades do mundo inteiro estão fazendo e estão implementando ações para convivência com a Covid-19. Alguns itens, algumas formas de ação que poderia ser feito, que a gente percebe, é urbanismo tático, tá? A implantação, vou detalhar um pouco mais cada um desses logo em frente. O que são pop-up? Pop-up, na verdade, é um termozinho dizer que é aquilo que aparece rapidamente. Então, a pop-up bike lane é aquela que hoje não tinha nada. De madrugada, o cara foi lá e colocou uma sequência de cones, ou então pintou, no outro dia tem lá de ciclofaixa. Tá? Ruas abertas, que é um conceito mais amplo, certo? Sistemas de bicicletas compartilhadas, principalmente, eu acho que é uma tendência cada vez mais, e está cada vez mais crescendo, que é o sistema de entregas com bicicleta. Tá? Então, nessa área aqui, inclusive, um recorte, que é um slide que eu peguei emprestado de um projeto chamado Convida, que é um projeto que está se desenvolvendo aqui no Recife, onde a gente fez aqui na parte de introdução e apresentação desse projeto, os benefícios que o urbanismo tático ele consegue chegar e trazer. Ou seja, e ordenamento do trânsito para a circulação de pessoas, e também de automóveis e também de bicicletas. Tá? As ciclovias, as ciclofaixas emergenciais, isso de fato é uma ação fantástica. Essa aqui da Colômbia, por exemplo, foi implantada nos primeiros dias em que a pandemia foi decretada, memória dia 11 de março desse ano. E depois o pessoal já estava com essas ciclofaixas sendo implantadas. E a partir daí, aquele site, o TED Bike Info, ele começou a receber com cada cidade que ia fazendo suas melhorias, implementações, ia colocando lá. Eu me recordo que por volta de abril, a gente tinha algo como 650 ações já alocadas lá. Hoje já deve estar perto de 2.000. Então, é muito interessante, caso alguém fazer uma visita lá no site. E no caso das ciclofaixas emergenciais, ela consiste em uma coisa simples, que basicamente é a gestão pública de mão de uma determinada faixa, criar ali um ponto de circulação de pedestres, de ciclistas, e também que pode ser incluso o pedestre. Existem alguns casos que eles conseguiram fazer sequestrar e colocar uma faixa de deslocamento de ciclistas e de pedestres. E aproveitando o momento em que a pandemia ela teve seu auge aqui no Brasil entre abril e junho, muitas cidades começaram a fazer isso. Aqui, Belo Horizonte fez isso, Porto Alegre também tratou de fazer. Existem algumas cidades que já estão fazendo. O IF ele fez alguma coisa nos fins de semana, mas também já está implementando algumas ações nesse sentido. Então, as ciclofaixas emergenciais, elas são, de fato, vai nortear a implantação de infraestrutura cicloviária definitiva, permanente. Assim que a gente começar a ter, digamos, uma linha de equilíbrio, uma tendência de estabilidade em relação à pandemia. Inclusive, aproveitando a redução do fluxo de automóveis. Na época que estava mais rigorosa, o isolamento social. Então, nesse momento, as cidades começaram a aproveitar o momento que tinham menos carros para fazer essas implantações. Uma vez que os veículos, paulatinamente, os espaços já estavam ocupados, então houve toda uma readequação. Nessa sequência, as ruas abertas também são modelos bem interessantes de tratar
a relação entre o uso do espaço público e os modos de transporte. Ruas que habitualmente elas são repletas de carros, elas podem, em determinados dias da semana, estarem a ser abertas para as pessoas. Inclusive, existe um costume de dizer que vamos fechar tal rua, vamos fechar tal avenida. Fechar para quê? Só se for para o motorista, porque na verdade é isso, tá? Então, o conceito de ruas abertas é um conceito, inclusive, que tem uma entidade chamada WRI, que eles têm projetos fantásticos nessa área de ruas abertas. Podendo ser diferente, eu tive até a oportunidade de fazer a gestão desse sistema fantástico, que é o sistema de bicicletas compartilhadas, que aqui em Pernambuco chama-se Bike PE. Essa foto, inclusive, linda, lá da estação em Boa Viagem. As bicicletas compartilhadas, elas são uma ferramenta e ela integra os demais modos de transporte. E como é que eu posso chegar e convidar um motorista habituado há vários anos a conduzir um carro, dentro do conforto do seu carro, certo? A experimentar uma bicicleta? Primeiramente, eu preciso de infraestrutura segura, para que ele possa se sentir confortável. E segundo, eu tenho que dar um equipamento estável, que não haja um choque muito gritante entre a sua condição de ser motorista dentro de um carro sentadinho com ar-condicionado e som ambiente. Então, a gente está tentando propor a implantação de bicicletas, existe, de bicicletas compartilhadas elétricas, porque dentro da bicicleta, do modo bicicleta, o modo duas rodas, ele tem uma contribuição motorizada, e que é um motor que, quando pedala, ele aciona o motor bonzinho para ela poder chegar e se deslocar com menos esforço. E como a gente vive numa cidade, o Brasil é um país tropical, e particularmente ele é sol 365 anos, exceto quando está chovendo. Mas a gente tem, de fato, um clima quente e o esforço reduzido, ele vai fazer do motorista se tornar ciclista. Tá? E o que a gente tem visto crescer fartamente hoje é a questão das entregas. A gente viu nesse momento que a gente estava agora de pandemia, como está sendo interessante, como está sendo importante a gente poder chegar e ligar para um determinado local, entrar num aplicativozinho e chegar à compra, à feira. Então, cada vez mais, o sistema de entrega de bicicleta está crescendo. Essa foto é bem legal, é do pessoal lá da Transportativo, um trabalho, a Transportativo é uma instituição sem fins lucrativos, ativismo, da sociedade civil lá do Rio de Janeiro. Eles são os maiores geradores de conhecimento na área de ciclomobilidade. E eles estão hoje fazendo estudos profundos, análises profundas, contagens, inclusive, de bicicleta para entrega. Tá? E o que eu posso chegar e queria deixar aqui, a gente tem um tema que está relacionado a mostrar que a gente está no momento em que a gente vai ter uma eleição em plena pandemia. Nós temos 5.570 municípios no Brasil. Em 1º de janeiro de 2021, a gente vai ter 5.570 prefeitos que vão assumir em meio a uma pandemia mundial. Tá? Então, não vai ser um trabalho fácil. Todos nós estamos aprendendo. As gestões atuais estão aprendendo. As postas estão extremamente abertas para aprender. E a gente está num momento de mudança. Chico falou uma coisa interessante, que é a questão do uso da bicicleta. Eu sou usuário da bicicleta desde que eu acho que eu comecei a aprender a andar, eu comecei a usar a bicicleta. Quando eu ia para a minha universidade, pela primeira universidade, em 83, eu pedalava 31 quilômetros para sair de Candeias até a Universidade Rural em Dois Irmãos, aqui no Recife. Então, o ato de pedalar é algo que, de fato, quando a pessoa tem um hábito, a gente, inclusive, até suar menos, a gente sua menos. Mas é importante a gente pensar que muitas pessoas optaram, em determinado momento da vida, em usar seus carros. Perfeito. Eu, aliás, eu não sou contra o carro, eu sou a favor. Eu acho que a gente só deveria usar ele no momento certo. Se eu vou fazer pé, eu vou de bicicleta.
distâncias de até 2, 3 quilômetros, se recomenda ir a pé. É feito você chegar e dizer, vou pegar o elevador para subir 2 andares. Não tem sentido. Até 3 andares, se recomenda você subir de escada. É saudável, inclusive. Então, por que eu vou chegar e pegar o carro para ir na padaria que fica 3 quadras aqui? Tá? Então, é um repensar. E esse repensar, ele passa não só por uma mobilização da sociedade, mas também pelas gestões. Razão da importância desse tema tão bem escolhido por Ricardo, para a gente tratar, que é, nessas novas gestões, um olhar mais atento aos modos sustentáveis, aos modos que eles não impactem não só no meio ambiente, mas também não impactem na vida urbana, de forma a gente criar, de fato, a pirâmide com a prioridade para a caminhabilidade, a ciclomobilidade e também o transporte público. E uma coisa que eu queria concluir falando é que a relação entre ciclistas e pedestres é uma relação muito próxima. A forma de deslocamento do ciclista ela é muito próxima de um pedestre. A diferença é que ele tem um equipamento semelhante a uma pessoa que usa patins. Ele é um pedestre com rodinhas no pé que vai mais rápido. A bicicleta, o ciclista, ele é um pedestre que ele tem um equipamento que vai um pouco mais rápido. Tanto que a média velocidade de um ciclista em deslocamento de cruzeiro, vamos chamar assim, é de 12 km por hora. E um pedestre em torno de 4 km por hora. Recomenda-se, inclusive, que quando um ciclista precise usar a calçada em algum local que esteja se sentindo inseguro na faixa de rolamento, onde não tem ciclovia, ele indo para a calçada, ele não ultrapassa a velocidade de 6 km por hora, que é a velocidade mais próxima do pedestre. Ou seja, isso aí é em caso extremo. E o que eu quero dizer é que já existe uma relação muito amigável, digamos assim, entre ciclistas e pedestres. O que a gente precisa ter são relações mais amigáveis entre ciclistas e motoristas, particularmente motoristas de ônibus. Por quê? Porque quando a gente tem, na grande maioria das cidades, dos centros urbanos brasileiros, a gente tem pouco espaço, as cidades elas foram, de fato, sendo criadas por carro. Ruas, elas foram sendo alargadas para carro e usando espaços onde antes se deslocavam pessoas a pé, tá? E a gente fica numa condição onde eu tenho infraestrutura para pedestre e moto, automóveis, tá? E o ciclista fica se virando nesse meio aí. Porque a bicicleta ela é um veículo. No Código de Trânsito brasileiro, inclusive, determina um veículo frágil. Tá? E nessa condição de fragilidade, quaisquer acidentes, gente, são incidentes. Acidente é se você levanta voo no aeroporto, avião, e um urubu entra numa turbina. Isso é uma coisa fora do controle. Tá? Agora, você chegar e estar pedalando uma bicicleta e um carro em alta velocidade colide com você, pode matar. Que nem Chico falou a questão da velocidade. Então, nesse sentido, se a gente consegue criar mecanismos, meios, formas de aproximar, estreitar a relação entre motoristas de ônibus, ciclistas, a gente pode pensar em criar, numa ação só, resolver vários problemas. Exemplo, se a gente aumenta o número de faixas exclusivas de transporte público, certamente o colega Ivan vai daqui a pouco tratar disso, a gente poderá pensar em compartilhar exclusiva com os ciclistas, como já tem em várias cidades, inclusive do mundo. Inglaterra, assim, Londres é lotada de faixa exclusiva de ônibus compartilhada com táxi e com bicicletas. Tem isso aí em várias cidades também da França. Você tem em Portugal, você tem esse tipo de faixa exclusiva compartilhada. Então, são formas que as gestões públicas de trânsito, para poder criar espaços onde não há como criar uma ciclovia. Então, são mais, volto a dizer, as gestões que vão começar a partir têm que estar com a mente muito aberta, tem que, de fato, pensar a mobilidade ativa e o transporte coletivo com muita dedicação, com muita atenção, tá? Porque não dá para a gente ver. A gente está vivendo uma pandemia e eu não sei se é a primeira, talvez uma segunda, eu não sei, mas, de fato, como o Chico também falou,
a gente, na nossa geração, exceto aquela senhorinha lá de quase 120 anos, quase ninguém viveu isso aí. Então, acho que a gente tem que abrir a mente, repensar como se desloca e repensar que tipo de modo usar. A intermodalidade é a melhor forma de deslocamento. E a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu adoro tratar, que é a bicicleta, não só vista a comida de bicicleta. Eu, de fato, eu sou uma pessoa que gosta, ama a minha disposição de vocês. Um abraço, obrigado.